Você sabe qual a ordem cronológica de Star Wars? Se não sabe, vai aprender agora, né? Tá aqui no meu canal, não é à toa. Então bora lá, que já começa com The Acolyte, né? Série que se passa bem antes dos filmes, né? Se passa, eu não sei exatamente quantos anos antes, mas numa ordem Jedi bem mais primitiva, por assim dizer, né? E lembrando, essa lista aqui é de acordo com o Disney Plus, tá? Então não tem alguma coisa errada, porque é a lista oficial. E saindo de The Acolyte, que é uma série bem mais ou menos, vai pro Star Wars 1, A Ameaça Fantasma, né? Nossa, esse slidezinho ficou. Arrepiou. Absurdo o slide. Aí, no Star Wars 1, né? Basicamente a gente vê uma Ordem Jedi já bem mais formada, né? E avançada do que The Acolyte. A gente vê vários planetas, várias civilizações. O Qui-Gon Jinn, né? Que é o mestre do Obi-Wan, que vai ser muito importante pra saga. E o Anakin, né? Ele criança ainda. E no futuro a gente vai vendo o que ele vai se tornar, né? Mas até aí tem muito filme e muita série. E tem o Darth Maul, que, nossa, é um dos melhores vilões da saga inteira. Fácil. Depois a gente vai pra Star Wars 2, O Ataque dos Clones, que já dá uma melhoradinha. Tudo bem, o Star Wars 1 é um bom filme, mas esse aqui eleva mais o nível, né? O Obi-Wan já muito melhor, o Anakin também melhor. Tudo bem que o romance dele com a Padmé é meio chato, mas ainda assim é um filme bom. Aí também o Mace Windu tem muito mais destaque, né? O Yoda também. E os acontecimentos do 1, eles, querendo ou não, tem bastante impacto aqui, né? E principalmente no 3. Eles vão ter muito mais impacto, né? Aqui é apresentado o Jango Fett e o passado do Boba Fett. Então já tudo muito interligado ali. E os clones, né? Que no futuro vão ter algumas reviravoltas, vão ser substituídos e por aí vai. Mas ainda, como eu disse, tem muito filme e muita série pela frente. Logo depois de Star Wars 2 tem Star Wars Guerra dos Clones, ou The Clone Wars, né, em inglês. E basicamente ela é uma série, né, em animação, feita, se eu não me engano, para Cartoon Network. E é uma série muito boa, né, que se passa entre o 2 e o 3. E ela basicamente vai mostrar muito mais da Ordem Jedi, do Anakin, e principalmente da Padawan dele, né, a Ahsoka, que nos filmes ela basicamente nem aparece. Também humaniza muito mais os clones, os droids, e né, cria um laço muito maior entre esses personagens. Eu recomendaria, se você fosse assistir Star Wars agora, meio que assistir primeiro a trilogia clássica, né, o 4, 5, 6, depois você vem para as prequels, né, que é o 1, 2 e Clone Wars e o 3, né? E é importante assistir o Clone Wars antes do 3, porque ele aprofunda muito mais as coisas, né, os personagens, os droids, os clones. E logo depois do Star Wars Clone Wars, né, vem Star Wars 3, A Vingança do Sith. E esse filme é, nossa, melhor da série prequel, né, que é a que se passa antes do 4, 5, 6, que é a clássica. Mas a sequel não existe, tá? Sequel nunca fizeram Star Wars 7, 8, 9. Nunca. Basicamente, Star Wars 3, ele é muito bom. Eu não sei o quanto que eu posso falar dele, porque talvez escape uns negócios que pode estragar a experiência de quem não assistiu, mas ele tem algumas reviravoltas aí. É apresentado o Darth Sidious, né? Que vai ser o Imperador e um dos maiores, se não o maior Sith da história. Vai ser apresentado o Darth Vader, né? Como tá ali na capa. Vão acontecer muitas coisas e principalmente coisas que vão levar ao Star Wars 4, que ainda não é agora, né? Agora é o Bad Batch, mas já se encaminha muito pro 4. Nossa, nossa, agora eu chapei, hein? Falei achando que já ia vir o 4. Mas basicamente, Star Wars The Bad Batch, né? É uma série animada. Não é pra Cartoon Network dessa vez. Mas ela é. O estilo de animação é um pouco parecido com Clone Wars, né? Bem parecido, na verdade. E ela basicamente vai explorar alguns drones. Drones não. Alguns clones, perdão.
feitos errado, né? Os mal feitos. Que então são os clones que não obedecem tão bem ou que por algum erro da fabricação eles vieram avariados, né? E aí alguns deles se juntam, formam um grupo, né? E essa eu não sei até o quanto eu posso falar. Eu não vou tentar falar muito das coisas, tanto pra não deixar o vídeo longo, quanto pra não estragar a experiência de quem ainda não viu. Até porque é bem ruim fazer isso, né? Mas basicamente depois vem Maul, Lorde das Sombras, né? Ou Shadow Lord. E essa acho que é a série animada mais recente de Star Wars. E nossa, é muito bom. Mas muito bom. Terminei de assistir essa série, acho que semana passada. Não, essa semana. E, nossa, ela é muito boa, muito boa. Ela consegue desenvolver tanto o Maul quanto vários outros personagens que a gente nunca tinha visto em Star Wars. Cidades, até principalmente a parte do. Uma parte mais criminosa, né? De Star Wars. Ela desenvolve muito, muito bem. E eu recomendo pra todo mundo assistir. Né? Ele, principalmente depois de assistir as prequels, né? Que é 1, 2 e 3. Que aí faz mais sentido. Depois vem Han Solo, né? Ou só Solo, na verdade. Botei errado, é só Solo o nome do filme. Mas é o filme do Han Solo. Basicamente, ele é um filme, né? Que explora mais individualmente ali o Han Solo. E ele tenta explicar pra gente o que acontece com o Han Solo antes do Star Wars 4, né? Que é onde ele é apresentado. Só que é um filme bem mais ou menos, viu? Ninguém queria esse filme, ninguém pediu. Só jogaram esse filme aí na nossa cara e foi um fracasso, né? Na época ele foi a pior bilheteria de Star Wars. Então a gente tem Obi-Wan Kenobi, né? Que é uma série mais recente, ele acho que 2022 por aí. E ela basicamente explora o Obi-Wan depois do Star Wars 3, né? Então, o Obi-Wan ele tá sendo caçado e ele tem que fugir de quem tá caçando ele. E principalmente desses que estão caçando ele que são envolvidos com o Império, né? Os Inquisidores e tal. Aí vem Star Wars Rebels, né? Que é uma série animada de Star Wars. E ela segue ali mais ou menos o mesmo estilo do Clone Wars, né? Então esses episódios sequenciais e um interliga com o outro e ela vai desenvolvendo uma história muito grande no final das contas, né? Tudo bem que ela não é como o Clone Wars, que faz a ponte do 2 pro 3, e ela desenvolve mais personagens próprios, né? Como o Ezra e vários outros protagonistas aí, né? Mas ainda assim é muito boa. Então vem Andor, né? Que é uma série que acho que a última temporada saiu recentemente aí, Season 2, né? E é uma série muito boa. Ela mostra ali principalmente uma parte mais política da guerra, né? Da Aliança Rebelde. E mostra os planos deles, como eles agiam para destruir o Império. O que leva para a próxima série. Próxima série não, próximo filme, né? Perdão. Que é o Rogue One, uma história Star Wars, que é um dos melhores filmes de Star Wars. Pra mim, ele só tá atrás da trilogia clássica e do Star Wars 3. Que esse filme que é muito bom. E ele. Rogue One. Não, na verdade, Endor fecha onde Rogue One começa e Rogue One fecha onde Star Wars 4 começa. É muito bom. É. Assim, é tudo muito fechadinho, tudo muito bom. Mostra principalmente a parte mais política, né, dessa guerra entre a Aliança Rebelde e o Império. E como a Aliança Rebelde conseguiu, né, fazer esses planos contra o Império. Eu não quero falar muito pra não estragar a experiência de quem não viu, né? Aí depois tem Star Wars 4, né? Que já é uma ponte direta pra cá. Que é o primeiro filme, né? Foi o que começou tudo. Começou Star Wars, o que fez Star Wars ser o fenômeno que é. E basicamente, além de ter começado tudo, ele ainda conseguiu ser um dos melhores, né? Ele basicamente acompanha o Luke, que vai descobrindo as coisas sobre o pai dele, sobre a Ordem Jedi. E no final, quando ele vê, ele já tá completamente envolvido com a Aliança Rebelde e tá indo destruir o Império.
E aí tem Star Wars 5, né? Que é a continuação direta já. O Império Contra-Ataca. Onde o Darth Vader ele é mais desenvolvido, né? Ele já tinha aparecido no 4, mas aqui ele é mais desenvolvido. Que os caminhos Jedi, os caminhos do Sith são mais desenvolvidos também, né? O lado sombrio e o lado escuro. Não, o. Nossa senhora. O lado da luz, o lado das sombras, né? Da força e tal. E Imperador também, bastante coisa do Império é mostrada aqui. E de novo eles tentam destruir o Império, né? Esse é o maior objetivo deles. Aí depois vem o encerramento, né, dessa trilogia clássica, que é o Star Wars 6, Retorno de Jedi. E ele basicamente mostra o que aconteceu com os personagens depois do final do 5, né? Que é um filme mais trágico do que os outros, né? Então ele mostra meio que essa volta dos heróis e basicamente a queda do Império, né? Então acontecem algumas coisas aí e a Aliança Rebelde acaba ganhando do Império. Não quero falar muito porque tem gente que realmente ainda não assistiu. Então aí já seguindo, né? Obviamente não é uma continuação direta. Ele busca ser meio que mais na dele, né? O The Mandalorian ou o Mandaloriano, que é uma série muito boa. Acho que a última temporada saiu em 2025, um negócio assim. É a série que acompanha um dos Mandalorianos, né? Esqueci o nome dele agora. E o Grogu, né? Que é o Baby Yoda. E basicamente, o Mandaloriano ele é um caçador de recompensas, né? Então, é mostrado ele fazendo esses trabalhos por vários mundos aí, junto com o Grogu. Muito boa, muito boa. Aí tem o livro de Boba Fett, que é outra série também, como Mandalorian. Só que dessa vez ela explora mais o Boba Fett, né? Então eu também recomendo ver os filmes antes dela, né? Ver a trilogia clássica, depois os prequels, depois essas séries, né? Então o Boba Fett ele vai aprofundar mais no Boba Fett e não é muito boa não, mas compensa eu acho. Aí tem a Ahsoka, que já é uma série melhorzinha, né? Ainda é pior que Mandalorian, mas muito boa. Que basicamente ela explora as coisas que aconteceram com a Ahsoka, principalmente depois de Clone Wars, né? Então mostra aí várias coisas que aconteceram com ela, várias pessoas que ela conheceu e explora também a parte do mestre dela, né, que é o Anakin, que era o Anakin na verdade, né? E o que aconteceu com ele e tal, mas isso aí só vendo na série mesmo. Depois tem Skeleton Crew, que é uma série também, só que ela é mais voltada para um público infantil. Tenta capturar mais esse público infantil. E eu não vi gente falando dela, né? Vi pouca gente falando. É uma opinião mais ou menos. E eu também não cheguei a assistir, né? E tem Star Wars Resistance, que é também uma animação de Star Wars. Inclusive, acho que é a mais feia delas. E é uma animação que tem uma história legal. Só que não, não é muito não, sabe? Não, não é muita coisa não. Tenta explorar também esse droid aí, que é o BB-8, né? Que vai aparecer nas sequels e tal, mas nada demais. Depois já vem Star Wars 7, né? O Despertar da Força. Que aí é o começo da trilogia sequel, né? Começo do fim de Star Wars. E aqui ainda tá legal. Que é apresentado a Rey, o Finn, vários outros personagens. O Han Solo mais velho, a Leia mais velha. O Kylo Ren. Tem até a Estrela da Morte lá, nada a ver pra caramba. Um droid novo, né? O BB-8. Mas, assim, é um filme bom. Mas ele é completamente copiado do 4. Então, pra mim, ele não tem mérito nenhum. Aí tem Star Wars 8, né? Os Últimos Jedi. Que ele tenta ousar muito, só que ele é ruim. Ele tenta ser um filme muito grande, só que ele é muito fraco. Então, achei ele horrível. Ele conseguiu ser bem pior do que o 7.
E já é outro diretor, né? Então o 7 foi um diretor, que se não me engano foi o J.J. Abrams. Esse já foi outro que eu não lembro qual que era, mas muito ruim, muito ruim. E aqui vem o pior Star Wars da história, né? Que é o Star Wars 9 Ascensão Skywalker. Eles tentam voltar alguns personagens antigos, tentam apresentar coisas novas, só que nada faz sentido com nada, eles quebram o que eles mesmos já explicaram nos outros filmes, né? E só é muito ruim. Nem assiste, larga, só larga. Então, lista completa, né? Já foi tudo. Foram, acho que uns 23 filmes e séries aí, né? Obviamente que tem algumas outras coisas a mais, tem alguns especiais, algumas outras séries ali, animadas principalmente, que não entraram aqui. Mas o de acordo com a própria Disney, né, tá lá no Disney Plus, essa é a ordem certa pra assistir. Então, se eles acabaram deixando isso de fora, muito provavelmente não é canônico. Então, muito obrigado, né? Valeu demais. Puder deixar o like pra ajudar, porque ó, fiz até uma apresentação de slide pro vídeo, cê é louco. Só eu faço isso aqui no YouTube. E é isso, né? No mais já foi. Deus abençoe vocês.